Olá, pessoal. Sou Ana Sudano, educadora de moda, estilista, integro a equipe do Brasil Eco. E a gente está aqui nesse painel, esse bate-papo gostoso com a Luciana Duarte, que é designer e pesquisadora de moda, tem o blog Ethical Fashion, né? Uma plataforma que fala da moda responsável consciente. E a Lu está aqui hoje para trazer um pouco da perspectiva dela em relação à COP26, já que ela esteve no evento, participou, ouviu, estava lá, viu as discussões de corredor e não só o que acontecia no palco, né? Então, para a gente encerrar o dia de hoje com esse bate-papo de um tema tão necessário e urgente, né? Da gente se perceber aí enquanto humanidade, né? E num momento que nunca exigiu tanta coletividade, né? Para a gente pensar nosso futuro em comum. Lu, primeiro, muito obrigada pela sua presença, né? Gostaria que você se apresentasse, falasse de onde você está falando. E antes de entrar aí nos temas da COP em si, contextualiza um pouco para a gente do que é esse encontro, né? Essa conferência aí das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, né? E como que foi estar lá, né? E depois a gente vai puxando para o recorte moda. Muito obrigada. Beleza, obrigada, Ana e Rafa, né, pelo convite, né, por dar, assim, o local de fala, né, para a gente expressar as ideias. Eu te confesso que eu não tenho feito isso ativamente, nem nas minhas mídias, então, assim, para mim, eu sei o alcance que vocês têm, né, então, assim, é muito importante a gente repercutir as ideias. Eu estou falando de Haia, na Holanda, que tem a denominação, né, de Cidade Internacional da Paz e da Justiça, né, porque aqui tem o parlamento, que, né, o Palácio da Paz, que inclusive tem, né, o processo contra o nosso presidente, né, então, estou falando desse lugar incrível, tá, aqui a 5 minutos de casa, aqui é onde eu faço doutorado e dou aula também na Universidade de Haia. E eu fui, né, então, a COP 26, né, que foi em Glasgow, na Escócia, né, agora esses dias atrás, agora em novembro, e foi um convite que aconteceu no ano passado. Uma pessoa viu o meu site, e é uma pessoa da ONU, de uma ONG ligada à ONU, e ligou, não mandou e-mail, não, ligou e tinha chamado ali, queria que eu mandasse ali contatos de empresas de moda do Brasil que estavam lidando com moda sustentável para elas estarem lá. Só que essa Que pessoa, ela legal. queria, legal, era uma oportunidade bem legal, só que ela Legal que tem queria, essa atenção, né, Lu? Que às é, vezes a gente acha que os trabalhos estão passando despercebido e não, né? As não, pessoas não tá, interessadas, reais no tema, estão existe. atentas. Existe. E aí eu tinha uma relação de empresas, né, mas a pessoa queria cobrar, e cobrar um valor alto para as empresas estarem lá, porque é tipo como se é realmente assim, é um business isso, né? A COP tem de tudo, tem ativista, tem político, tem tudo lá. E, inclusive, tem esses espaços, né, de fala ali comercializados. E aí eu falei assim, cara, não sei se as empresas que são realmente de moda, ética, sustentável, legítimas, né, não vai ter capital para isso, para ir passar 10 dias numa conferência lá fora, não tem sentido no momento que a gente está vivendo, né? No Brasil, na A pandemia, Escócia, né, Glasgow é uma cidade cara, né? Não é tão simples caríssima, assim, né? caríssima, ridículo de caro, né? E é que pagaram para mim, a universidade pagou para mim, eu não teria condição também, isso é surreal, tudo você converte, né, em reais, e aí você fala, não é possível. E, enfim, muito consciente com dinheiro, né, e com o que significa ter dinheiro hoje também. E aí ela tinha ligado e e me pediu essa lista de empresas, né? E falei assim, não, beleza. Aí eu pensei, falei assim, lá vai eu, mais uma vez sendo ponte, né? É isso aí. Parece que isso aí é meu caminho. Eu acho que eu resmunguei alguma coisa assim, então tá, né? Vou passar aí o contato das empresas, né? Acho que foi isso. E aí ela começou a desembolar ali comigo. Não, mas você é pesquisadora, mas você está em raia, porque o meu marido é holandês e não sei o quê, aí ela viu um potencial ali de eu estar lá, falou assim, o seu inglês é bom, aí eu falei assim, tá, ela começou a melhorar a conversa, né, e tá, morreu o assunto aí não ia ter mais a conferência ano passado, né, por causa da pandemia, e eu nem fiquei com isso na cabeça, porque falou assim, tanta gente que entra em contato e vai e não vai, e ainda mais um. Quando foi, ligou de novo, agora recente,
E aí eu falei assim, tá, né? É mesmo, né? Eu só acreditei a hora que chegou ali meu nome com credencial da ONU, tudo. Aí eu falei assim, não, agora o negócio é sério, deixa eu comprar passagem, né? E tal. Que legal. Então, e aí acabou que das empresas brasileiras só estava a Malve, a Malve tem um trabalho, a Malve não se posiciona como sustentável, embora a fábrica deles seja uma referência. E eles estavam, mas estavam numa outra mesa, no outro dia, eu não consegui falar com a pessoa responsável. A gente troca uma ideia no WhatsApp, no LinkedIn, mas não desenvolve, sabe? Então, de empresa de moda brasileira, eu sei que acho que foi a única. E eu fui falar no pavilhão lá da África. Então, a COP, se você pensa numa conferência científica, né, uma conferência de design, de engenharia, o que seja, aí você multiplica isso por N, você imagina um aeroporto, sabe? Realmente você chegar num aeroporto, o negócio é giga. E você só vai com a Verdade. credencial né, convidado, observador da ONU e tudo. Então, assim, aí junta gente. A minha definição é uma torre de Babel, é uma cacofonia, é um tanto de gente falando ao mesmo tempo. Tem 400 eventos por dia ali, você fica até naquela sensação de inércia, você não sei o que eu faço, para onde é que eu vou. É melhor eu só ir em qualquer lugar que está na minha frente, porque eu A nem tenho. ansiedade do conteúdo, né? Para qual É, palestra eu vou, qual. Não, Interessante. nós estamos vivendo de uma forma, né, que é tanta oferta de conteúdo que você fica até meio empatado ali, né, empacado. E aí, então, assim, essa coisa gigante. Enfim, então a COP é uma conferência que vai juntar ali os líderes mundiais, vai juntar ativistas, vai juntar gente de todos os tipos, né, inclusive gente como eu, pesquisador, e vai colocar todo mundo ali para falar, para não sei se para se ouvir, mas para falar vão estar lá falando, sabe? Boa essa É, reflexão, Lu. Então, é, muito do mas nosso tá, tempo, né? Muita é, gente para falar e mas nem pouco tantos para ouvidos ouvir, assim. pouco para refletir. E então assim, o meu painel em si era um painel ali com o nome, né, de, sei lá, desenvolvimento sustentável para inovações sustentáveis para o futuro sustentável, alguma coisa assim. Parece que eu não tenho, não dou valor àquilo que eu fiz, falando que eu não me lembro direito, mas é porque realmente eu preciso acessar aqui e lembrar o que eu fiz, porque parece que 10 anos se passaram nas últimas 2 semanas. Mas foi uma experiência legal, e do meu lado estava ali um cara lá, o presidente da Vale, mas, sabe, tinha pessoas ali de toda a variedade. Sim. Enfim, de diferentes países, tinha gente de Singapura, nessa mesma mesa. Foi filmado parte, mas eu nem sei onde é que está o acesso disso. Eu coloquei alguma coisa de entrevista no site, nas mídias sociais, que é o que eles me passaram depois. É, Enfim, não sei se ainda estão editando esse conteúdo. E aí lá, então assim, eu fui uma voz sozinha ali falando do neocolonialismo, da produção de borracha para a moda na Amazônia, então, que a gente sabe que é ligado com pessoas, né, com empresas ali que elas têm uma certa ambiguidade, né, na forma que elas comunicam as coisas, tudo. Prefiro nem falar nome, não nesse momento, mas assim, a Sim. gente imagina ali quais são, né, calçados que falam que usa, né, borracha da Amazônia e tudo, feito no Brasil, na França, e então assim, e aí fui falar disso, e enfim, né, e morreu o assunto ali. E a região amazônica também está atrelada a muitas questões, né, de Muito, desmatamento, né, a madeira, é, o gado, o garimpo, é tanta pauta, né, que a gente poderia puxar aí, né, não só a é, borracha, né, mais um ponto aí de exploração, é. né? E a questão é que a borracha para moda ela não evita o desmatamento, ela é mais uma fonte de renda ali, mas ela não é suficiente, ela não é competitiva. Inclusive, locais em que tem essa borracha para a moda, aumentou o desmatamento. E aí é a controvérsia, aí começa a complicar tudo. É o que eu estou tratando lá na tese, sem saber ainda como abordar E isso. Lu, Mas, você acha que o território amazônico hoje está mais em pauta dos olhos do mundo nas comunidades globais aí? Como é que você percebe esse olhar? não, é um dado, é fato, né? A gente recebe dinheiro, recebia mais dinheiro, né, da Noruega, da Alemanha,
da Suécia, desculpa, do Reino Unido, né, de investimento real na Amazônia. Então, como as ONGs, elas captam recurso, né, a SOS Amazônia, a WWF, então eles veem o Fundo Amazônia, eles escrevem os projetos, captam esse recurso e aí investem em projetos na Amazônia. O Brasil, na COP, estava bombando, tinha ali 4 estandes, cheio de brasileiro, você virava ali do lado, ô governador fulano de tal, ô senador não sei o quê, os outros países tinha tudo um estande, então assim, o Brasil, a Amazônia realmente, acho que eu não tinha ideia, né, assim, então, você tem ideia, mas a informação ela te passa, mas de repente você está lá, a informação está na tua cara o tempo inteiro e você vive aquela informação. Então, realmente, eles têm o maior interesse em investir na Amazônia, né? Isso é um dado. Embora o nosso presidente, né, aquele ser que ocupa a cadeira da presidência, né, ele tenha feito comentários ali nada diplomáticos, negando esse dinheiro, porque, lógico, né, o cara quer que haja mais desmatamento e madeira ilegal e tudo. Então, eu lembro que um desses países, né, falou assim, não, então eu não mando mais dinheiro para o Brasil, né, assim, cortou a parte de financiamento ali para a Amazônia. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, quem fala disso são os colegas meus de laboratório que trabalham, né, com desmatamento estritamente, né. Essas são conversas assim que eu pego ali de estar com eles, né, de socialização, mas não de dado científico, né, então eu posso estar equivocada com alguma coisinha. Uhum. Mas, enfim, Brasil bombando na COP. Eu fiquei muito, muito feliz nesse sentido, né? Falei assim, que Legal. bom, nós estamos representados. Não é só o Chai Suruí e o Almir Suruí, que são até pessoas que eu conheci pessoalmente antes, uma vez indo para Rondônia, por uma outra situação. E que não acho que são tão vozes assim, sabe? Sinceramente, tem outros interesses por trás, né? Então a gente tem que ficar meio atento com quem é que está em evidência, sabe? Eles estavam no Roda Viva, né? Agora, ontem, né? Eu vi, né, que saiu. E falei assim, cara, lá o local deles, né? O local que teve ali, os suruís são super complicados ali com relação ao mercado de crédito de carbono, um programa que foi dos Estados Unidos, eu estava auditando, eu estava na avaliação final desse programa, o governo dos Estados Unidos me pagou para estar nisso, e aí você vê como é que as coisas são feitas e tudo. Então, a Amazônia ela tem muita controvérsia, sabe? Sem contar o santo direito, o milagre direito, né? Mas, assim, tem muita controvérsia. Ainda assim, é melhor que existam esses projetos, ainda assim, é melhor que essas pessoas estejam nesses locais de fala do que os donos do gado, do que os donos da madeira ilegal, os donos do garimpo, né? É. Mas a forma como a coisa acontece, né? E para a moda também, né? Ela tem várias camadas ali, várias narrativas que você tem que ir tirando e tirando e tirando, e aí você vai vendo que algumas elas, sabe, elas compactuam com valores, né, com uma ética da sustentabilidade, e outras são expressões ali neocolonialistas, business as usual, né, é a forma de fazer as coisas que, enfim, que ela está aberta a questionamento, que não tem nada não é que não tem nada de justo, né, mas que está longe de ser um fair trade, né, enfim. Uhum. Então assim, isso do meu lado, né. Aí, além Uhum. disso, né, e aí eu fui essa voz sozinha lá, né, no pavilhão da África, lá falando de moda, enfim, não existe um debate depois, né, você fala, outro fala, uma pessoa vai fazer 2 perguntas, vem alguém ali, se aproxima, porque é um dono de empresa de modo sustentável, mas é meio que aquele network predatório, sabe? Alguém chega no final e quer simplesmente falar qualquer coisa com você e aquilo, e você sabe que aquilo lá não desembola, é simplesmente aquela fricção, sabe, do momento. Eu tenho muito Mais pé do atrás. mesmo, né? Que a gente já está É, vendo essa retórica da sustentabilidade aí na é, moda nesse lugar há algum tempo, né, Lu? é, é. E aí Se falar muito, mas e a ação que é bom, né? é, Parece que não sai desse é, lugar, sempre outros interesses mais é, profundos, né? Assim, e olhar para o sistema produtivo, de fato, para de fato transformar essa, como é que eu falo, né? Esse segmento industrial
que impacta tanto na economia mundial, né, ainda sempre fica para depois, né, para a próxima COP, né, para o próximo isso, acordo, né, a isso. sensação que dá é um pouco essa, né? Vou chegar nisso, porque foi bem isso o que aconteceu. Aí, essa foi a minha fala num local. E aí, no outro dia, 2 dias depois, foi sábado, dia 6, acho que era dia 6, dia 4 de novembro, dia 6 de novembro. Aí, 2 dias, isso. Aí, depois, 2 dias, no dia 8, eu tô perdida no tempo disso. No dia 8, teve o painel da moda. E que vou te falar, era tanta programação que eu nem sabia. Se eu não saio para jantar com uma menina que foi muito atrás de mim, ela estava meio que, né, ali na cola, e ela não me fala à noite, falou assim, não, porque vai ter o painel da moda. Eu falei, oi, eu nem estava por dentro, eu estava lá, mas assim, com tanta informação, né? E aí fui pegar a fila, porque cheguei lá, aí é no local central lá da COP. Então tem salas principais, ali estão todos os jornalistas e tudo. E aí falei assim, bom, painel da moda, aí o segurança me deu a dica, olha, tem muita gente que tá vindo aqui perguntar que horas que é a palestra da moda e tal. Meu, se você ficava aqui já 1 hora antes, né? Eu falei, vamos para a fila, né? Aí quem está na minha frente na fila é aquela modelo, a Arizona Muse, que agora virou ativista, tem uma. Então, assim, a fila já era uma fila A, né? Do meu lado estava o cara, e também já estava ali esperando um tempo, um dos primeiros a chegar, era o cara que é da Louis Vuitton, do grupo Louis Vuitton, que é o assessor lá, que é a diretora de meio ambiente do grupo Louis Vuitton, Moët Chandon. Então era ali, e era 30, 40 pessoas para entrar nessa sala. E eu estava ali, Olha. e era esse povo. Esse E povo é ótimo. interessante ver, né, Lu? E interessante ver também essa aderência ao tema, né? Que se a gente for pensar em outras COPs que já houveram, não necessariamente a gente tinha empresários do setor da moda, né? Não, exatamente. E Então, por um eles lado, pontuaram isso. Eles é pontuaram positivo. isso. As pessoas que estavam. Então, essas eram pessoas que estavam assistindo, eu com essas pessoas assistindo. E aí, quem estava na mesa foram 2 painéis, eu estou aqui com os nomes, né? Uma era a Patrícia Espinosa, que é da UNFCCC, né? Que é o painel intergovernamental das mudanças climáticas, né? Da ONU. Ela não foi, quem foi o secretário dela, e aí foi um discurso bem político, assim, falando que a gente tem que diminuir em 1 ano 20% a 30% das emissões, que é impossível, a gente está lidando com metas impossíveis, eu vou chegar nisso. Outra era Helena Helmerson, que é da AGM, não foi. Olha. Aí já vai, né? Aí o outro cara era um tal de Andrew Lo, do Crystal Group, falando assim, anotei aqui algumas coisas, né, que ele falou, mas, por exemplo, que só 10%, né, dos suppliers, né, estão com interesse em sustentabilidade, 90% não está nem aí. Então, assim, esses dados, eles se repetem, essas taxas, 10% ou 5% do consumidor e dos revendedores, né, dos lojistas e dos suppliers, eles estão interessados em sustentabilidade. Os outros 90% compra por moda, por estilo, não está nem aí. E Tava o cara Lu, da Puma. um parêntese aqui. Você ainda acha que a pressão pública, a pressão popular é capaz de transformar esses números? Cara, Ana, assim, a gente viu, né, o movimento do Fashion Revolution, eu acho que ele foi tão necessário, né, hoje já com menos aderência, né, mas ele trouxe consciência, né, então, assim, a pressão popular, o movimento popular, ele traz, né, conscientização, você não tem como negar isso. Agora, se é o suficiente para fazer essas marcas mudarem o negócio delas, aí eu já truco, porque você vê, a moça da EGM, não por isso, mas ela não estava lá para debater, né? Aí Sim. aí o outro que eu ia dizer, o Da dono da Puma. Puma, né? Ontem saiu um report que foi publicado no jornal do The Guardian falando que a Puma, a cadeia de couro da Puma, está ligada ao desmatamento na Amazônia e tudo. E lá no evento o cara está falando, né, que ele tem sentido uma grande mudança nos últimos 3, 4, 5 anos. Falou esses números, né? E que já está no mercado há 30 anos, mas que agora é recente que ele sente. Mas aí quando coloca ali isso foi colocado muito nessa mesa. O que eles esperam de mudar é substituir os materiais, né, por materiais mais ecológicos. Assim,
não. Isso está muito Ninguém no fala começo. de mudança no sistema produtivo, né? Ainda fica nesse Não, lugar de substituir a é, matéria-prima, né? A isso. questão do resíduo é falado, foi falada, Não, pontuada lá, essa resíduo, problemática do resíduo têxtil. não me lembro de ouvir a palavra resíduo, o termo resíduo têxtil, eu não anotei. Tem que, eu Uhum, coloquei aqui o vídeo, tem que reassistir, sabe? Porque na uhum, hora, né, vivendo lá, é tudo muito rápido. Eu não sou jornalista, né? Então, assim, uhum, mal e mal nós estamos ali como pesquisador filtrando só o que me interessa, né? Mas sim. o resíduo têxtil não foi debatido. Outra coisa que eles debatem fica muito assim, mundo da Poliana, que é falando assim, a moda, porque a gente tem que se unir, a gente tem que ter, a gente tem que ser mais colaborativo. A moda mais colaborativa, essa moda, né, desses caras, das grandes corporações, come É. on, sabe? Eu não, pelo amor de Deus, né? A natureza da moda em si é a competição, a diferenciação, é esconder o teu segredo, tem isso. É. Então não. Aí eles falam assim, a gente precisa de... o cara da Burberry estava lá, que era o diretor de supply chain da Burberry, nessa mesa. A gente precisa de ações mais concretas, né? Mais colaboração na nossa cadeia de suprimentos. A gente precisa né? Então, não era mostrando dados. Olha, nós fizemos isso e nós alcançamos tais resultados e acho que isso aqui é um bom exemplo para as outras empresas, né? Não tem essa conversa, né? E esse ponto faz toda a diferença, né, Lu? Uma coisa é sair desse lugar inspiracional e partir para É, ação, e de fato partir para ação. inspirar pelo resultado, né? E não ficar nesse É, lugar de que temos que É, fazer, e tem que ser ou todo pelo um mundo junto. greenwash, né? Também de se falar que faz, mas na prática não é bem assim, né? É, E aí, quando a gente fica nessa ânsia da ação e do resultado, às vezes a gente acaba se frustrando, né? total, né? Complexo. Para mim, o papo estava assim muito realmente inicial. Eu esperava uma coisa mais madura ali, falei assim, não, vai juntar esses empresários, né? Pô, aqui é o suprassumo das grandes corporações agora na COP, né? Não é possível, né? Esse primeiro painel foi, nossa, um pau de água fria. Foi assim, discursos ali super antigos, né? Que muito iniciais. A impressão que dava é que ninguém tinha cola com ninguém, sabe? Era todo mundo, cada um na sua ali. Olha, juntaram, botaram essas pessoas aqui e vamos ver o que que sai, né? Não tinha uma liga, né? Sei. Então, assim, um debate frio, sabe? E raso, né? Raso, frio, uma coisa estranha, para mim, no sentido dessa forma. Aí o segundo painel, aí colocaram umas moças que já eram mais engajadas, mais independentes. Botaram a Clary Bergkamp, que é do Textile Exchange, botaram a Amina Razi, que é do Sustainable Apparel Coalition, a outra é a Federica Marchione, do Global Fashion Agenda. Assim, são pessoas que têm um trabalho bem reconhecido. Rubana Hug, do BGME, que falou em decrescimento, foi a única pessoa que falou em degrowth, né? Olha. Porque assim é um tópico que ele é mais uma possibilidade romântica, mais possível, né? De inventar um outro mundo, né? A gente tem que parar um pouco com o crescimento, tem que chegar num ponto e falar assim, não vou crescer mais. Enfim, acabou, né? Os recursos eles são finitos. E tinha Cadê aqui? Tá aparecendo para mim que esse encontro no longer has time limit. Ó, Não sei. Bom, eu dei um ok aqui. Mas está gravando, vamos indo. é. É, tem a outra Lucy Shea, do Futerra, enfim. Então, assim, esse foi o segundo painel. E aí essas pessoas falaram mais. Alguém lá, eu estava representando os trabalhadores de Bangladesh, né? Então, assim, aqui eu senti que se falava mais dos recursos humanos, né? O debate crescia um pouco, Sim. mas todavia, né? Muito ainda naquela coisa. Duas dessas moças falando assim, não, porque eu sou otimista, e é um otimismo sem fundamento, sabe? Você é otimista com base em quê? Numa crença, né?
porque numa crença, por crença eu também tenho esperança, inclusive é bom para sua saúde mental, né? Que você tem esperança, né? Isso é bom, tem, né? Tem que, né? Tem que ficar feliz, né? Sim. Parece que é uma obrigação. E eu falei assim, Eu mas tenho a sensação que essas pessoas que estão em contatos aí com lugares mais vulneráveis, né, também às vezes um pouco que transforma ali já dá um gás para a próxima é, etapa, né? Então acaba que ficam universos muito distintos, né, assim, de realidades muito diferentes. E talvez quem pode de fato impactar esse sistema produtivo ainda está ali em cima do muro, né, é, esperando, né, a próxima esperando, pressão, o esperando quê, o né? governo. Esperando o É, governo obrigar. Estava bem claro assim que, porque não tem, ninguém está obrigando. É diferente, por exemplo, da indústria da aeronáutica, né? A indústria da aviação, desculpa, que existe um lobby real, existe uma pressão real para que se reduza ali os combustíveis fósseis, a quantidade de voos, porque a maior parte da pegada de carbono é do gado, né? O consumo nosso de uhum. carne vermelha e a aviação, né? Assim, queimar combustível fóssil para ficar viajando de avião. Então, assim, isso é um lobby real, existem discussões bem profundas nisso, e é um setor que consegue se unir mais fundo. Falo isso que eu tinha um aluno fazendo pesquisa, né, lá na empresa que tem lá em Belo Horizonte, né, que está lá em Confins, né, enfim, então a gente via ali essas discussões, como é que era o debate, tudo é completamente diferente da moda, que é muito pulverizada, muito fragmentada, né, toda a cadeia, e aí vai cobrar quem aonde, né, que Não tem governo, né, fiscalização, né? Não tem não fiscalização tem, desses é uma, acordos. Gente, não tem uma gestão pública comprometida, não né? tem, não Esses tem, compromissos coletivos que se falam são compromissos de quem para quem, né? Eu fico é, sempre pensando nisso. O que é isso, para uma matéria da revista, o que é de fato é, para uma ação local, né? é, E e essa aí questão da fiscalização impacta muito, né, Lu? e aí uma coisa assim que para mim, aí abrangendo, né, agora o discurso da COP como um todo, né, assim, tantas coisas foram, o que sai na mídia realmente assim é minúsculo do que acontece lá dentro. Mas uma coisa que, para pegar um dado assim que me chamou muita atenção, que eu falo assim, cara, não é possível isso é uma hipocrisia, porque lá dentro da COP tá os painéis da ONU, do NFCC, né, painel intergovernamental das mudanças climáticas, né, e também assim outros órgãos do governo britânico, por exemplo, Chatham House, que são ali agentes, né, que estão preocupados em fazer políticas públicas, em fornecer dados para que se façam políticas públicas pensando nas mudanças climáticas. E aí um dado assim que para mim me deixou com uma experiência existencialista muito profunda, saindo de lá e pensando, esquece, né, esquece. Se debate, se fala muito, e foi publicado isso, né, o acordo de que vamos manter em menos de 1,5 o aquecimento global, né? E lá dentro eles já mostram os cenários, os vários outros reports. Eu trouxe esses materiais para cá e depois eu doei. Falei assim, eu não quero nem ficar com isso aqui comigo. Porque lá já fala, você abre ali um report desse, já fala assim, olha, a gente tem menos de 1% de chance de conseguir alcançar isso. Mas quando comunica sobre a COP, via em LinkedIn, Instagram, né, nas mídias, fala assim, porque eles assinaram um acordo que vamos manter em 1,5. Eu falo assim, isso é ridículo, isso é revoltante, né? Já lá dentro já é debatido que, olha, é impossível. É Claro, possível. é impossível falar, nós temos menos de 1% de chance, é impossível. E era um rapaz lindo, descrevendo esses dados todos negativos. Eu estava tão hipnotizada ali com a beleza dele e com uma fala apocalíptica, sabe? Eu falei assim, caraca, colocaram ali o anjo para descrever toda, né, toda essa... Cara, essa é É, a visão do que a gente está vivendo. E aí, Ana, eles já tratam ali de são 5 cenários, né, possíveis. A gente já está em 2,7 de aquecimento global, só que isso não é uma coisa homogênea. E aí mostrando, alguns lugares do globo sofrem mais, 5%, a Índia. E aí, qual que é o problema de ser mais quente, né? Você pergunta assim, se está mais quente, você bota uma regata, né? Se está mais frio, você bota uma blusa, né?
a questão é que isso vai mudar ali, né? Então, assim, falando bem simples, né? A questão é que isso vai gerar ali inundações, as pessoas vão perder suas plantações, são pessoas principalmente na Índia, no sudeste da Ásia, no sul da Ásia, onde está afetando mais, na África. Por incrível que pareça, a gente aqui na América Latina, a gente é até bem privilegiado. O Brasil realmente o Brasil é um país muito incrível, porque a gente não sente tanto essas mudanças, mas principalmente Índia e sul da Ásia, né? Ali a previsão de ainda mais tsunami e tudo. E o que isso acontece? Qual que é a consequência disso? Injustiça climática mesmo, né? Injustiça climática afetando as injustiça. populações vulneráveis já, né? Já está acontecendo. Já está acontecendo, é real. Então ele já trata assim como reduzir como é que é a gestão dos riscos do aquecimento global. A discussão já está em outra pauta. Então aquilo Entendi. que aparece na mídia, eles assinaram acordo de 1,5%, bobagem, né? Isso é uma coisa porque tem que assinar algum papel, não sei qual é a motivação, porque, sabe? Eu ia até te então, perguntar isso, que eu li que 130 signatários aí de empresa de moda, né, assinaram essa carta, né, a carta da indústria da moda e tudo. Assinar é fácil, né? Eu não sei o que isso representa, assim, sinceramente. Prática, né? Não sei o que representa, porque a impressão que eu fiquei da COP é uma coisa tão grande, tão um monstrengo ali com tantos tentáculos, que quem é responsável, né? E aí, Ana, só para concluir o negócio né, só para concluir a consequência, né, do aquecimento global, o que gera para a gente o que gera, né? A gente cria ainda mais ondas de movimentos migratórios, né? Então as pessoas, o Oriente Médio já está ali com mais de 50 graus, alguns países, né? Paquistão, Kuwait, nunca sei como falar, né? Você vê ali essas reportagens. Então eles vêm aqui para a Europa e aí aí os países vão começar a fechar ainda mais suas fronteiras, né? Então, assim, é isso que está acontecendo no mundo e não tem como voltar atrás, e não tem como retroceder, né? Porque, cara, aí eu converso com um colega meu que faz doutorado sobre petróleo, né? Vendo ali que só está aumentando a matriz, né? Só está aumentando o consumo de petróleo, só está aumentando, né, novos poços sendo perfurados no mundo. Então, você lida com esses dados e aí você se sente ali meio impotente. Tipo assim, e eu como indivíduo? Eu voltei da COP pensando que, assim, cara, eu posso ser ainda mais radical, sabe? Tem que ser ainda mais radical para minha consciência, porque eu não posso, lidando com esses dados, aí ficar de boa e falar assim, não tem solução e não fazer nada, né? Assim, não, fácil criticar a Greta, né? Na idade dela, com o nível de consciência que ela tem, talvez eu ficaria muito nervosa também, né? Assim, muito. Consciência muito. pede ação, né, Lu? E a gente se desperta para esse olhar de fato, que é um olhar coletivo, globalizado, né? E aí, nesse sentido, eu até te pergunto, você acha que esse tipo de discussão, quando a gente vê, fala-se tanto agora do índice ESG, está super na moda falar do ESG e tudo, você acha que isso, na prática, já ocupa espaço relevante? Será que isso só funciona para empresa de capital aberto? Será que só essas empresas de economia globalizada que devem se preocupar? Como é que... Porque a gente sempre fica nesse lugar, né, de observar o que está sendo dito, observar o que está de fato acontecendo e como as pessoas vão se conscientizando e deixando de negar, talvez, eu nem gostaria de usar essa palavra, mas eu acho que é um misto de ignorância com negacionismo, né, de se olhar para essa questão climática de uma maneira profunda, né, e real, de entender que isso impacta, sim, o seu cotidiano, independente de qualquer outra questão, né? Como é que você vê essa aderência desses temas aí nas empresas que te cercam? Porque no Brasil, aqui, a gente vê, ainda mais como o Brasil Eco, né? A gente vê muita mídia, né? Muito texto bonito aí. Muita mídia, muita mídia. Eu tenho alguns colegas, acho que eu vou, como não é a minha área, né? Então eu só posso falar por socialização, né, com as pessoas. Então, eu tenho uma grande amiga, ela é alemã, ela trabalha numa empresa que está em todo lugar aqui na Europa, ela tem um papel de relações públicas dessa empresa, e aí tem que falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Comunicar isso, ter resultados reais na empresa.
e um outro colega meu, com quem eu estou dividindo a sala, né, o escritório aqui, que é um cara que trabalha na ONU, fala sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e tem uma percepção super crítica, mesmo estando lá. E Uhum. sabendo o que tem que falar pelo discurso de lá, e sabendo o que são as críticas, né? Então assim, o negócio é muito profundo, né? É bom que tenha, né, essas iniciativas, é bom que tenha, né, o índice que você comentou, é bom que tenha os ODS, é necessário que eles existam. A maneira como eles estão sendo, como tudo isso é fragmentado e instrumentalizado, né, a favor de somente um aspecto da empresa, né, eu acho muito preocupante, né, porque aí você, né, e é o que a gente vem fazendo, a gente, eu falo assim, da gente da moda, né, o Ethical Fashion Show, quando surgiu na época, ele já era fragmentado ali em 6 setores, né, e se você, não sei como está o Brasil Eco agora, mas se você não fragmentar e falar assim, olha, aqui vem as empresas que usam materiais ecológicos, aqui empresas que focam no fair trade, nas comunidades locais, aqui empresas que estão preocupadas com a economia circular, sei lá. Se você não colocar esses enfoques, se você não fragmentar a ética, se for uma coisa que a empresa tem que ser ali quase 100% ali em tudo, não tem empresa. Então, Uhum. assim, e aí, eu falei assim, cara, mas aí as empresas elas se apropriam, né, daquele pequeno aspecto. E aí acaba distorcendo um pouco, interpretando, não vou distorcer, interpretando porque é abrangente e cabe, né, a carapuça serve, né, para Sim. aquele dado. E aí você bota o teu selinho ali, né, enfim. Então, é isso Fica que eu tô vendo, mas felizinho com uma etapa, né? Fica felizinho é ali com uma pequena fração, né, do que poderia isso. ser o todo. E essa questão de aderência à certificação, Lu, você citou agora, né? Coloca o seu próprio selo, mas quando a gente vê essa questão das certificações que são internacionais, né, que são auditadas e tudo, ainda está num outro lugar, né, das empresas de moda aderirem nessas certificações. É, tá, Ana, porque você vê assim, aqui eu observo assim, acho que são os dois mercados, né, que a gente consegue ter muita informação para o design, é aquilo que a gente come, né, é aquilo que a gente bota em cima do nosso corpo. Então, assim, eu vejo que a indústria alimentícia, que ela é muito bem organizada, assim, encontra ali tudo muito certificado, muito fragmentado, tudo que é produto Sim. bio, e é produto bio a galinha que ficou ciscando ali num espaço de 1,5 m quadrado, diferente da galinha que ficou ali 2,5 m, sabe? É uma coisa Uhum. muito, muito específica, que você está pagando um pouco a mais pelo espaço daquela galinha livre, né? Confinada, né? Enfim, todas as controvérsias que tem. Mas aí quais são quais são os selos da moda aqui, entende? É, porque Uhum. a gente leu tanto sobre isso nos livros, então assim, caramba, né? E então assim, claro, existem os selos, né, para os tecidos, né, o selo Ecotex e tudo. E essas certificações também são super complicadas, porque eles colocam no site ali só um determinado ano, e no outro ano eles não tiram a certificação, mas o comprador também não está perguntando se, mas você tem a certificação desse ano, né? Ele não tem. Então assim, então tem todo esse business também que você tem que, tipo, de vez em quando eu dou consultoria para startup. Em julho foram duas startups do Reino Unido. E aí você tem que alertar elas, né? Falar assim, cara, você está comprando tecidos sustentáveis, né? Essas marcas aqui e tal, tem certificação, mas ó, a certificação disso aqui tá lá para trás, né? Você tem que perguntar. Então, a certificação dos têxteis, eu vejo elas acontecerem. Agora, certificação do produto final, não, sabe? Sim, O que eu estou vendo é muito o movimento das pessoas realmente consumirem roupa vintage, né? Roupa de segunda mão, muitos sim, brechós. Então, isso é real, esse mercado é real. Ah, sim. e se encontra, né, coisas boas, né? Mas, nem sei, Ana. Eu acho que faltou Temos mencionar, né? muito o que desenvolver ainda, enquanto. Tem muito para caminhar. Aí, a última surpresa que foi, né, dessa mesa, né, desse dia da moda sustentável, né, lá na COP, foi a Stella McCartney. Eu sou uma cheerleader, uma garotinha fã da Stella McCartney, né, então a hora que ela entrou assim, meu coração acelerou, né, assim, nossa, finalmente, né,
E aí depois eu estava ali muito perto dela, ali estava um braço de distância, e eu falei assim, nossa, preciso abordar ela, eu só preciso falar que eu amo ela, né? Uma coisa assim, né? A hora que eu cheguei bem perto, a hora que eu cheguei bem perto, eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso. Isso é tão network predatório, isso deixa a pessoa livre na dela, eu não preciso disso, sabe? E aí mudei a Uhum. minha intenção ali, a hora que eu cheguei perto, eu falei assim, não posso. Mas a Stella McCartney, assim, ela presta esse serviço para a moda, ela tem consciência que ela não está fazendo tudo o possível, né? Ela não é, como ela diz em várias entrevistas, a gente não é perfeita, a gente não é perfeita, tá? Mas ela puxa, ela realmente ela lidera a indústria, né? Então, assim, ela tem um papel, ela estava ali com algumas exposições na COP, teve esse lugar só para ela teve ali meia hora, tipo, foi uma entrevista, então e realmente ela tem dados para mostrar, né? É diferente das outras marcas, não tinha Sim, o que falar de resultado, né? Então ela presta esse serviço, mas porque ela está nesse lugar privilegiado, né? Ela é filha de quem ela é filha, ela, né? Ela pode fazer a moda que ela quer fazer. Agora, claro, ela responde ali também dentro de um grande grupo, uma grande corporação, e acaba que ela é um dos poucos exemplos que essa grande corporação tem para mostrar. Ele falou assim, não, nós estamos sim, lidando com moda sustentável. Ah, olha o trabalho da Stella McCartney. Aí as outras marcas, né? E a Louis Vuitton? sim. E o restante? É, então, então, assim, ela fez, né, esse serviço, né, lá, foi a melhor voz, não é porque eu sou entusiasta, né, dela, não, mas ela realmente, sim, ela teve um papel Trouxe melhor. prática, né? Trouxe prática, conseguiu comunicar ali, né, os vários tópicos que dizem respeito à moda sustentável, de uma maneira humana e tal. Mas é Eu isso, costumo sabe, Ana? dizer que às vezes é importante isso, né? Mostrar que é possível fazer. Talvez a É, partir daí você acaba inspirando novas práticas, é, né? Ela tem esse tem que, papel fundamental. tem, tem. E tem E que eu existir vejo essas. muito ali a pesquisa e desenvolvimento, né, Lu? Porque é uma pauta que exige pesquisa e desenvolvimento É, nas áreas aí que cercam a moda, né? Com um grande guarda-chuva industrial, vamos falar assim, né? é, Sem pesquisa e é, desenvolvimento, sem não tem. educação, a gente também não consegue avançar, né? E aí sempre Exato. me dá esse choque de realidade quando eu percebo o meu entorno aqui, falando Brasil É. como um todo, né? O tanto que a gente ainda tem que caminhar, né? Olha, mas eu vou te falar assim, eu não vejo, sabe, eu não vejo diferença a gente, tipo, né, vocês, né, assim, vocês fazendo o Brasil Eco, ou experiência que eu tive aqui com o pessoal da Bélgica, em Fashion Week, outra lá do Reino Unido, as ideias são as mesmas, né, a capacidade nossa é a mesma, a gente, brasileiro, a gente é muito inteligente, a gente é muito foda, Sim. assim, realmente, isso é um negócio muito incrível. A nossa única diferença é a diferença de dinheiro. É só É, isso, né? Essa é uma é. diferença sutil, sutil, que aqui eles recebem os investimentos, eles querem gastar esse dinheiro, não sabem nem o que fazer com o dinheiro, né? A E gente não no tem Brasil acesso ao recurso, né? tem o recurso, está remando ali para conseguir o recurso, né? Muito, mas a inteligência é a mesma, assim, as ideias são as Sim. mesmíssimas. E nesse sentido, eu achei que fosse, cara, essa discussão que está tendo na COP, nós já tivemos discussão tão mais interessante nos eventos de moda lá em Belo Horizonte, na época, com coisa muito mais avançada. Então, assim, o que significa ter um debate de moda na COP? E o que é o debate de moda no nosso bairro, né, na nossa cidade? O debate nosso Legal. um debate nosso numa sala bem menor, ele é muito mais avançado do que um debate no lugar macro, né, desses. Então, voltei refletindo, sabe, sobre isso. Falei assim, cara, apesar, apesar de que realmente está ficando mais quente, vai continuar ficando mais quente, a gente não vai morrer, porque a gente está num lugar privilegiado, seja falando do Brasil, seja falando aqui de Holanda. A Holanda também não está sendo inundada, está com muito rato, mas inundar, ela não inunda não, sabe? Então, assim, a gente está no lugar privilegiado, a gente não vai morrer. Entretanto, em 80 anos, só está aumentando o aquecimento global e a mudança ela é urgente, né? Ela passou do tempo, né? O que eles falam, se não conseguir mudar em 10 anos, vai ser a década perdida. E quando você olha esses gráficos todos, né, o que está acontecendo,
você fica muito chocado. Fala assim, olha, a gente como ser humano, a gente se perdeu, né? Mas eu, enquanto sujeito, eu ainda tenho a mim mesma. Eu, enquanto sujeito, eu ainda vou continuar resistindo, né? Eu não vou me deixar levar pela, sabe, pela onda da humanidade. A não ser que a gente sobe realmente igual um ursinho polar, né? Em cima ali do último bloquinho de gelo. Aí realmente é cada um por si, né? Aí fala assim, é É, isso, então? Aí sinto muito, né? É uma pandemia, agora não vai parar de ter vírus nunca mais. Eu sinto muito, eu não posso te receber na minha casa, porque a minha casa eu tô vacinada, né? E você não tá. Aí vai ser esse outro tipo de briga, né? Que a gente caminha. Agora, sim. Luana, eu vi que a gente já está chegando no final do tempo, e eu queria só lembrar uma coisa, assim, o que são essas discussões, porque elas começaram em algum momento, né? E quando a gente começou a pensar em ética, no design, foi muito lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando foi julgar os crimes da humanidade, né? O Tribunal de Nuremberg, né? Quem é responsável pelos crimes, né? E aí é Isso. claro que é um cara com bigode, né? Um cara mal encarado pra caramba, mas a história ela personifica muito, né? Os heróis, os personagens, os vilões, né? E é meio que e eu senti meio que isso agora, né? E aí, nessa mudança climática ou na questão da moda em específico, né? Quem são os responsáveis, né? Não tem cara, né? É um grande movimento global, sim, cara. Como é que a gente vai avaliar isso, né? Quem é que vai liderar essas vozes? É a empresária, que é a filha do músico famoso, que tem dinheiro para realmente bancar as ideias dela, né? Essa é uma das caras. Então, assim, né, assim, como a gente como sujeito, né, a gente continua comunicando, né, tem que manter a discussão aquecida, não pode parar de falar Sim, sobre esse assunto e, e, ah, sim. e, e resistindo, né, com os próprios ideais, assim, né, você não pode entregar os pontos, né, falar assim, então é isso aí, tá 2,7 mesmo, aqueceu, ninguém comanda essas empresas, não tem mais a noção de Estado, noção de nação, ela está ficando cada vez mais diluída, né, pela força das grandes corporações, né, vamos para Marte, então, assim, é. Chega O num ponto que indivíduo você fica nunca foi tão encurralado. importante, né? O É, indivíduo nunca foi tão importante, o indivíduo consciente, né? é, Assim, é, para de é, fato é, escrever essa história desse futuro comum, né? Que de fato é, não tem para onde a gente fugir, né? Assim, a gente pode estar é, num certo privilégio aí de país, de localização, mas o globo é único, né? A Terra é única. Em algum momento vai chegar também, né? é. Assim, essas questões climáticas todas aí. Se hoje Quem não vai nos julgar? afeta, É, é, mas eu fico pensando, quem é que vai julgar esse crime, esse grande crime ambiental que todos nós somos responsáveis, sabe? Essa guerra ambiental aí que ela já está acontecendo, né? E é uma grande injustiça, né? Esses é, países com aquecimento, né? Maior é que os muito outros. real, Não Lu. tem, real, real. Então é isso, né? Eu fiquei com a sensação de que não é uma conversa que ainda vai chegar, é algo que está aí, tá acontecendo. A gente é contemporâneo, né, desses desastres. Eles não estão na nossa casa, mas daqui a pouco somos nós, né, a estar ali filmando com o celular e mostrando, olha esse grande vendaval que teve aqui. Porque isso aconteceu lá na minha cidade, minha mãe filmou, né, no celular. Nossa, aconteceu uma chuva aqui que nunca aconteceu antes. Teve granizo aqui que era igual neve, né? No sul de Minas, surreal, né? E Sim. é, então, meu Deus, Enfim, são reflexões necessárias e urgentes. E eu acho é, que a gente antes estava trocando uma ideia, né, sobre o tom, se é um tom esperançoso, se é um tom catastrófico. Eu acho que essa reflexão é necessária também hoje, é, né, no final de 2021. Que tom que a gente quer para as próximas COPs aí, né? É, é, e a gente, eu acho que a gente termina o papo com essa reflexão mesmo, né? O que de fato está acontecendo, o que de fato precisa acontecer.
e como eu, indivíduo, posso somar para essa construção, se é que essa construção de um futuro, de uma economia focada no bem-estar comum, de fato te importa, né? Porque a gente vê muita fala sobre, mas será que de fato esse tema te importa? Né? Você trouxe uma pergunta no início da conversa que eu achei muito boa, né? O que significa ter dinheiro hoje? Né? O que significa ter acesso a recurso hoje e como colocar isso, né, em prática para a vida comum, enfim. Então, acho que são reflexões muito importantes e necessárias, né, Lu, que a gente tem que se fazer sempre, né? E se assim, perceber parte do todo. É muito interessante a gente falar da moda nesse contexto, né? Para a gente vestir igual o coleguinha, fazer parte de uma tribo urbana, a gente quer. Mas e se entender enquanto parte, né, desse coletivo humano presente? Como é que é isso? Quero ver o pessoal abrir mão do seu direito de viajar, sabe? Não, eu não vou viajar de avião, porque eu sei que eu viajando de avião eu gasto muito, eu aumento muito minha pegada de carbono. Eu não vou mais consumir carne vermelha, porque eu sei que isso realmente está ligado ao desmatamento na Amazônia, isso é real, sabe? Então, assim, abrir mão, né, desses pequenos luxos, porque precisa frear, né? Você simplesmente precisa frear. Enfim, bom, Ana, assim, o assunto para mim ele é muito pesado, sabe? Eu começo a rir, porque eu acho tão, sabe, tão chocante, né? E falo assim, tá, eu tô no privilégio que eu não vou morrer disso, né? Eu vou ter para onde ir. Eu penso muito sério em migrar para o Canadá, porque o Canadá é um lugar que vai estar bem aí nos próximos anos, apesar de ter tido uma onda de calor aí surreal. E eu não vou ficar aqui, não. Aqui, Europa, em 30 anos, isso aqui, tem certeza, vai estar ainda mais fechado. Já está difícil a imigração, já teve o Brexit. Uhum. Isso aqui não está caminhando para a União, isso aqui caminha para uma desconstrução. É o meu insight, assim, né, com essas mudanças. Uhum. Então, enfim, a gente vai ver outras consequências, né? Eles estavam discutindo isso nas portas fechadas, né? Os riscos, né? Como mediar os riscos, já é outra discussão. Não é o que está aparecendo na mídia, 1,5, é impossível. E o da moda foi assim, era a primeira vez que a moda era debatida com esse espaço na COP. Existem reports, né, da ONU a respeito da moda sustentável, tem vários ali, vários anos, mas é a primeira vez que dá esse palco. Teve um after party depois, né, lá dentro, uma coisa super Sim. chiquezinha ali, sempre, tem. Eu entrei lá e falei assim, cara, eu dei uma entrevista lá, falei com a pessoa lá da Louis Vuitton, e eu falei assim, o que eu vou ficar fazendo aqui? Não vou ficar aqui. Celebrar o Aqui, quê, né? eu vou Celebrar o aqui, quê? tomando essa tacinha aqui, que não tem nada a ver, mas não tem nada a ver, não vou ficar aqui tentando ficar perto da editora, da Vogue, não sei o quê. Eu saí de lá e eu liguei para minha mãe, sabe? Assim, deixa eu falar com a minha mãe, deixa eu lembrar de onde eu vim, sabe? Isso é outra onda, acho que não tem espaço de festa, sabe? Não Sim, sim, tem sim. festa. E, Lu, eu acho que é esse padrão mental que talvez esteja o ponto de maior inovação que a gente precisa É, enquanto indivíduo, enquanto coletivo, né? É como estamos pensando sobre o quê e é, como agir diante desses níveis de consciência, né? E buscar sempre saber mais, né? Não ficar ali, é, feliz com o título, né, das coisas, com o pequeno rótulo, né? É aprofundar no entendimento e se situar, igual você falou, né? Essa chamada aí para onde é meu lugar, né? Qual que é é, meu papel aqui no meio disso tudo. é, Lu, exato. muito Meu papel obrigada, viu? social. Muito obrigada. Muito obrigada Ah, mesmo de você ter trazido aí seu ponto de vista, de quem esteve lá presente. Eu acho assim, a gente termina, eu acho que com esse clima de, olha, eu sou uma pessoa muito otimista, mas também estou cansada, né? Então, é, é o que você falou, otimismo baseado em quê? Né? é, Então, vamos buscar essa ação consciente, inspiradora, porque talvez por esse caminho a gente consiga aí
impactar, né, mais pessoas e somar nessa construção, que, como você bem disse, depende muito de cada um de nós mesmo. Porque se a gente for esperar, né, os órgãos e tudo, nada vai não acontecer. vai, A não galera já vai. está indo para Marte, né? E a gente vai acabar. Igual a Grimes, fazer uma tatuagem alienígena no meu corpo, já era, né? Então, assim, outra onda, você tá em outra, total. Não, eu acho que ainda tem espaço para a gente, né? Não pode parar de falar, não pode parar de falar. Acho que é muito importante. Tem que estar sempre comunicando esse assunto e com muito jeitinho, com muita gentileza, né? Com a própria família. Eu falei assim, cara, seria incrível se eu conseguisse convencer a minha própria família a mudar os padrões deles de vestir. Eu não consigo, né? Então assim, estamos ainda no básico, né? Acho que ainda tem espaço ali para o cotidiano, para as pequenas revoluções no cotidiano, sabe? Eu acredito nisso. Exato. Né? Devagar e sempre, sem pressa, sem pausa, e um dia de cada É. vez. Pequenas revoluções no cotidiano. Vamos terminar com essa aí. Lu, muito obrigada, viu? Prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Depois a gente conversa mais. Um Falou. beijo.